Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem animados aí para esse encontro, diferente do que a gente vem fazendo aí ao longo de toda a residência, que a gente se encontra nos sábados para trazer conteúdos de palestra. A gente decidiu fazer uma ação um pouquinho diferente. Trouxemos para vocês aí um convidado super especial, para trazer um conteúdo um pouco mais teórico na sexta, e amanhã a gente vai botar em prática todo o conteúdo de hoje. Por isso que é bem importante essa continuidade, né, de vocês estarem assistindo esses dois momentos. Hoje a gente está recebendo o Valmir para falar de acessibilidade. Ele é sócio fundador da Biomob, Soluções Inovadoras para Acessibilidade, e diretor do Instituto Biomob Observatório da Diversidade e Inclusão. Valmir é parceiro do Serratec, contribui profundamente para todas as nossas ações. Como vocês já sabem, o Serratec tem como valor garantir ao máximo a inclusão de todas as pessoas, e ele contribui muito com isso. Foi ele que nos ajudou no desenvolvimento dos materiais didáticos, que ainda vão ter novas etapas aí de revisão para ficar cada vez melhor, né? E várias outras atividades dentro do Serratec, e hoje ele veio contribuir com todo o conhecimento dele para ajudar vocês a levarem isso para dentro do projeto aplicado. Isso é fundamental. Os projetos precisam ser para todas as pessoas, né? O Serratec tem essa expectativa, os nossos clientes, as empresas que vão propor o projeto para vocês têm essa expectativa, e nós, enquanto seres humanos, deveríamos ter também, todos nós, essa expectativa de fazermos tudo que fizermos, pensarmos em todos, né? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, levem isso para a vida de vocês, mas, antes de tudo, apliquem bastante esse conhecimento aí no projeto final da residência. Valmir, seja bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez por dedicar seu tempo aí para contribuir com o nosso desenvolvimento, porque todos nós aprendemos, a cada vez que a gente conversa um pouco, a gente vai aprendendo sempre mais. Fica à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todas as pessoas, que é como eu me refiro a todos os seres humanos. Só um parênteses, se um dia eu for fazer uma festa e precisar de uma mestre de cerimônias, eu vou chamar a Cecília, porque ela é boa nesse negócio de mestre de Estou cerimônias aí. treinando. Oh, surpreendente. Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. Sou um senhor de estatura mediana, pele branca, barbas pretas com umas mechas brancas, uso um óculos retangular, poucos cabelos. Estou me autodescrevendo ou audiodescrevendo, como quiserem, porque é importante a gente tentar trazer essa experiência na prática. E nada como trazer experiência na prática, a gente demorou para entrar. Tecnologia é assim mesmo, para quem enxerga, imagine para quem não enxerga, ou para quem tem baixa visão, por exemplo. O tamanho das dificuldades que essas pessoas têm. O meu tema é um tema transversal, é um tema que deveria ser discutido em diversos setores, no setor da mobilidade, no setor da educação, no setor da empregabilidade, mas em especial no setor de tecnologia, que é o principal vetor para a inclusão. Quase todos os tipos de deficiência podem ser atenuados pela tecnologia. Então, hoje tem muito recurso, porém, quem desenvolve essa tecnologia, quem desenha essa tecnologia, precisa pensar nisso. Eu sou muito grato ao Serratec, a Cecília, a Thaís, a própria diretoria do Serratec, por, por abraçar essa causa junto comigo e entender a importância que esse tema tem. Normalmente a gente se sensibiliza com um tema quando esse tema está dentro da casa da gente, ou quando está na casa do vizinho, ou de algum parente. Mas se a gente não tem ainda esse tema no nosso dia a dia, a gente deixa de olhar. É um tema que precisa ser revisitado todas as vezes, assim como pedir para as pessoas não serem racistas, precisa ser visitado todos os dias. Pedir para as pessoas não serem homofóbicas tem que ser revisitado todos os dias. A sociedade dá longos passos para frente e enormes passos para trás. Toda vez a gente vê direitos adquiridos ameaçados. E eu vou falar sobre um tema desse.
de novo, eu chamo de todas, porque são todas as pessoas, ou eu posso chamar de todos, porque são todos os seres humanos. A gente não precisa se dividir em caixinhas, em grupos, mas a gente precisa, sim, exercer a empatia. Eu preparei um material para vocês, fiz uma brincadeira também com X, com todes, que eu particularmente não utilizo, eu acho que isso é uma questão. Eu poderia ter colocado todes, o todes, eu poderia ter colocado todos, o todas. Eu só não sou partidário de você alterar uma língua, alterar o português, para que haja respeito. Eu acho que o respeito tem que vir independente de você ter que alterar. Então, se você quiser se referir a uma mulher de uma forma respeitosa, você utiliza o feminino, e se você quiser se dirigir a todos, você utiliza o neutro. Muitos pronomes são masculinos, e isso é só um adendo, porque não é o nosso foco do nosso tema. Mas eu gosto de falar de pessoas. E eu gosto de falar de diferenças também, né? Se a gente olhar aqui para as 80 e poucas pessoas que estão aqui, aliás, 97 pessoas estão aqui, dificilmente a gente vai achar duas pessoas iguais. Vão ter diferenças de comportamento, diferenças de orientação sexual, diferenças de cor de pele, e o que a gente vai chamar aqui de diferenças funcionais, né? Na minha tela aparecem 4 pessoas, as 4 estão de óculos. As 4, teoricamente, são pessoas com diversidade funcional, que é o que a gente vai falar agora. E eu não vou caguetar que é a Cecília, a Liliane e o Jefferson que estão aparecendo na imagem. Vamos lá. Primeiro, um videozinho de aquecimento. A minha internet é discada, eu tenho 57 anos e isso é natural da minha geração, tá? Então, perdoem aí a demora. O modem está conectando. Nada, aqui também é assim. Assim, eu fico fazendo aí conecta. Mas o meu computador pelo menos é um 386. Vamos lá. Bom, alguns vídeos são autoexplicativos, né? A gente costuma dizer que criança faz bullying, que criança tem maldade, mas maldade é uma coisa que a gente desenvolve com o passar do tempo. As crianças são ingênuas e muitas delas não enxergam diferença, e é por isso que elas brincam, e talvez seja por isso também que elas respeitam mais do que a gente. O adulto tende mais a ser desrespeitoso do que a criança.
Esse vídeo emociona, né? Eu já vi umas 100 vezes e toda vez fico emocionado. Bom, o tema que a gente vai trabalhar aqui se chama capacitismo. Essa é uma imagem da era medieval. Nessa época, os partos eram feitos por doulas ou parteiras, né? Algumas pessoas não gostam do termo doula, é doulas ou parteiras, mas eram pessoas que iam até a residência do casal, do pai e da mãe, e na presença do pai, faziam um parto. E como é que eram feitos esses partos naquela época? Eram os partos humanizados, os partos naturais, obviamente, e a parteira, na presença do pai, ela levava 2 baldes de água virgem, de água limpa, e quando a criança saía do útero materno e apresentasse todos os sinais, se ela mexesse seus bracinhos, se ela chorasse, se ela mexesse as perninhas, se ela se manifestasse como uma criança com todos os sentidos e com todos os movimentos de padrão, a gente vai chamar de padrão, essa criança era limpa com um dos baldes, o cordão umbilical era cortado e essa criança era apresentada à mãe e considerada nascida. Então ela vinha ao mundo a partir do momento que ela passava por esse ritual. Se a criança não se manifestasse na sua plenitude, e não importa qual tipo de manifestação que ela não tivesse, e na análise da parteira e do pai, essa criança tivesse nascido com alguma diversidade funcional, essa criança era afogada no outro balde e não era considerada nascida. Ao longo dos anos, essa prática foi amplificada. Mesmo se a criança desenvolvesse, mas ela nascesse, ela não desenvolvesse um membro, ou ela tivesse uma paralisia cerebral no parto, ou ela não falasse, ou ela não enxergasse, essa criança ela podia ser assassinada. E a prática era ou se jogar de um penhasco ou colocar numa canoa e soltar num rio. Isso se perpetuou durante décadas, até o advento da Igreja Católica, que essas parteiras e essas doulas começaram perdão, do cristianismo, tá? Vamos ser mais específico. Elas elas eram levadas para guetos, né? Elas não eram apresentadas para a mãe, mas elas não eram assassinadas. Algumas dessas parteiras levavam essas crianças para gueto e cuidavam dessas crianças. Então, elas já sofriam aí o preconceito da sociedade logo que nasciam e elas eram alijadas da sociedade. Tá? Isso era uma prática muito recorrente. Com os horrores da guerra, e mais especificamente após a Segunda Guerra Mundial, se instituiu, já existia a ONU, mas se criou a Convenção dos Direitos Humanos da ONU. O que a Convenção dos Direitos Humanos dizia? Que todo mundo tem os direitos iguais e principalmente o direito de ir e vir. Só que esses direitos, em função da Segunda Guerra Mundial, em função até do nazismo, que se discute até hoje o nazismo, no pleno século XXI, né? Se a gente vê movimentos nazistas crescendo, esses nazistas eles não assassinavam só os judeus, como a gente imagina. Eles assassinavam pessoas pretas, pessoas com deficiência e homossexuais. E as pessoas com deficiência, muitas delas tinham a sua deficiência adquirida. Né? Existem 2 condições, né, para a deficiência. A primeira é congênita e a segunda adquirida, ou uma doença, ou um acidente. E mesmo algumas dessas pessoas sendo consideradas, principalmente ex-combatentes, sendo considerados heróis de guerra, mesmo assim eles sofrem até hoje. Esse direito de ir e vir
da Constituição de 1948, na verdade, da Constituição, não, perdão, da Convenção dos Direitos Humanos da ONU, foi praticamente a primeira manifestação com um olhar para o que hoje a gente chama de pessoa com deficiência. O Brasil era signatário desse documento, né? O Brasil nunca teve uma grande guerra, então não sabia o que era você ter uma quantidade muito grande de pessoas com deficiência chegando ao mesmo tempo. A gente teve isso na década de 50, né? No final da década de 40, começo da década de 50, a gente teve um surto de poliomielite no Brasil, uma doença que estava praticamente extinta, né? O que eu vou dizer aqui não é político, mas estava praticamente extinta em função da vacina, do emprego da vacina, mas algumas pessoas insistem em não utilizar e algumas doenças voltaram e a polio ainda tem em alguns países do mundo, mesmo sendo praticamente erradicada em muitos países. A polio é aquela doença que leva a pessoa à cadeira de rodas. Vamos falar de números. No Brasil, são 18 milhões e 900 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Há claro, uma divisão: deficiência física, pessoas amputadas, pessoas com nanismo, cadeirantes, né, que a gente chama de mobilidade reduzida, pessoas com deficiência sensorial, são as pessoas que são cegas, surdas, e eu vou fazer um parêntese em cada um desses itens. Deixa eu voltar para a deficiência física. Eu estou dizendo pessoas com nanismo porque é pejorativo a gente chamar essa pessoa de anão. É um termo pejorativo e que deve ser evitado. Então, você pode chamar de pessoas pequenas ou de pessoas com nanismo, mas de preferência não utilizar o termo anão. Na deficiência sensorial, a gente tem o cego, tem o surdo cego, mas não existe o surdo mudo. A pessoa que não fala, ela não teve a oportunidade de aprender a falar. Ela pode ser muda, sim, por diversas questões, por algum problema neurológico, por ausência de cordas vocais, por algum outro problema. Mas não é o fato dela ter surdez que o impede de falar, né? E é muito característico quando a gente escuta um surdo falando, porque algumas palavras elas saem um pouco emboladas e eles têm um pouco de dificuldade de equacionar o tom de voz, tá? Mas surdo-mudo também é um termo equivocado. No mundo, é 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência. Se a gente levar em consideração que os dados são de 7 bilhões, a gente está falando de 1/7 da população. No Brasil, é aproximadamente 10%, ou seja, é um número extremamente relevante. Eu vou pular esse slide rápido, porque quando eu montei esse slide, eu não tinha os dados ainda do censo de 2021 e eu usei o de 2010. Mas eu quero fazer um parênteses nesse dado, porque a leitura do IBGE de 2010 falava em 45 milhões, que era 23% da população. É um número que eu nunca acreditei. E, para ser sincero com vocês, eu ainda não acredito nos 18.900. Mas não importa se a gente está falando de uma pessoa ou de 45 milhões. A gente está falando de seres humanos, está falando de pessoas, e o número é só um detalhe. Quando essa evolução, que foi criar uma legislação voltada para a pessoa com deficiência, surgiu esse primeiro símbolo, que foi na década de 70, no final da década de 60. Só que nesse símbolo, que é o símbolo da esquerda, a imagem da pessoa com deficiência era uma imagem de um indivíduo passivo, dependente, impotente. E se a gente olhar para a imagem, talvez a gente enxergue mais uma cadeira de rodas do que uma pessoa. E era essa a ideia que se passava para a sociedade. No final da década de 80, num concurso na Holanda, se não me engano, eles criaram essa imagem, e essa imagem ela trazia um dinamismo, trazia algo mostrava um pouco de capacidade e de engajamento.
A sociedade foi meio refratária a esse símbolo aí, infelizmente. Apesar de eu também não achar que você tenha que ter um símbolo para identificar um determinado tipo de condição. Mas o importante é que há bem pouco tempo atrás, em 2015, baseado nessa imagem, que é a imagem do homem vitruviano, que se a gente parar para olhar, a gente vai perceber que trata-se de um homem branco, com todos os membros na proporção, e que, no fundo, ainda traz um pouco de preconceito, porque as pessoas são diferentes, né? É igual a menina que a vida inteira quis ser Barbie, porque a imagem da Barbie era a imagem que ela tinha de referência, que era uma mulher magra, alta, esquálida, e era aquela referência que a gente tinha de ser humano ideal. Então, baseado no homem vitruviano, a gente tem essa imagem atual. Então, essa é a imagem universal da ONU da pessoa com deficiência. Nessa imagem, que é muito próxima à imagem do lado esquerdo, à imagem da direita, a gente tem aqui uma representação que não remete a nenhum tipo de deficiência, remete a um ser humano. E para mim é talvez uma das melhores representações, porque primeiro que cada círculo ele representa um tipo de segmento, a deficiência sensorial, a deficiência física, né? Perdão, eu esqueci de falar da deficiência intelectual e mental. Esses termos, né, deficiência, que é o que eu estou trazendo para vocês agora, eles servem a título de legislação. Tá? Então, para a gente entender algumas leis, a gente tem que enquadrar essas pessoas. Direito ao SUS, direito à isenção de impostos, direito à gratuidade de transporte. Para nós, da Biomob, né, eu represento a Biomob, as pessoas são diversas e não têm deficiência. Quem tem deficiência é o meio ambiente. A grosso modo, o que isso significa? Significa que se a Liliane e uma pessoa na cadeira de rodas estiverem lado a lado numa calçada e essa calçada não tiver barreira nenhuma, tanto a Liliane quanto a pessoa da cadeira de rodas, ela é considerada como um ser humano com os mesmos direitos que a Liliane. A partir do momento que há uma barreira, um degrau, algo que o impeça de prosseguir, ela é considerada pessoa com deficiência perante a legislação, porque começa a se defender os direitos dela. Não sei se foi claro isso, mas ela se torna uma pessoa com deficiência perante a legislação, que é uma legislação que a protege, que garante o direito de ir e vir. Imagino que a maioria de vocês sejam petropolitanos, imagino que a maioria de vocês, quem não é petropolitano, quem é de Friburgo, de Teresópolis, sabe que nesses municípios a gente não tem problema nenhum de acessibilidade. As calçadas são perfeitas, o transporte público funciona muito bem, ninguém mora em morro, né? Então, para quem não é dessas regiões, né, que sofrem com acessibilidade, venham nos visitar em Petrópolis, que vocês vão ver que a gente não tem problema de acessibilidade em Petrópolis, né? Então, esse direito, que é o direito da pessoa com deficiência, falando em legislação, ele é amplificado, né, e é garantido. Vamos tirar um pouco o peso da parte da história do parto e vamos olhar um pouco mais de humor. A Cecília podia cantar uma musiquinha enquanto Então, está eu vou aproveitar carregando. aí, enquanto o vídeo está carregando. Pessoal, vou botar a lista de presença aqui, hein, no chat, hein? Não, não, põe no final, senão os caras vão assinar e sair correndo. Vou botar depois que acabar o vídeo. Sai correndo nada, estou vigiando. Acho que agora vai. Amigo, desculpa, quem é o gerente aqui, hein? O gerente é ele ali, ó. Quem? É o rapaz ali, ó. Sim, mas tem um monte de gente ali. Sim, ele é o único que... Ele é... O menino ali, ele é aquele ali, ó. Segue meu braço aqui, ele tá ali, eu tô apontando
Ué, ele é moreno, né? Sim, mas todo mundo que tá ali é moreno. Sim, mas ele tá sorrindo. Mas tá todo mundo ali meio que sorrindo, né? Só para de sorrir, o pessoal sorri muito também. Ele tá ali, é o único que. Ele dá mais 3, 4 pra gente aqui, Sim. ó. Mas ele tá perto de quem? Tá perto pô. Eita, ali do menino ali, do garoto. Quem? Coisinha ali, do coisa. Do coisa ali, do cabelo. Que tem cabelo ali, tá de cabelo. Desculpa, amigo, não tô entendendo, não. Tem gente ali, não tem um grupo? Sim, Ele tem. tá no grupo. Tá, mas tem uma galera lá, um monte de gente lá com ele. Ele tá com a galera dele. É isso aí, com todo mundo ali. Ele tá do lado Do homem ou da mulher? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Aquilo ali é uma pessoa. Da pessoa do lado ali dele, que tá ali do lado dele. Tá difícil pra mim. Tá, nossa senhora, agora então tá difícil. O que é isso? É segregação? O que tá acontecendo, amigo? Vê o limão, vê o limão. Pá, e aí, tudo bem? Tá ótimo. Oh, meu Deus, e aí? Eita, tudo bem? Beleza, legal. Oi, não quer? Te veio apontando ali. Voltei pra ninguém. Tô aqui, legal. Tô aqui, legal. Gosto muito de você. Peraí que o tiozinho tá apanhando da tecnologia aqui. Bom, até no humor a gente aprende algumas coisas, né? Talvez a parte melhor desse vídeo é quando ele fala assim, tá ali ao lado daquela pessoa. Então a gente está falando de pessoas. E a mensagem foi bem passada. Mas é assim que a gente se comporta, né? Eu vou de novo abrir um parêntese, é só um comparativo e algumas coisas que eu falo aqui são opiniões pessoais, tá? Eu acho que, principalmente a questão da cor de pele, que o próprio IBGE trabalha hoje, que é pele branca, pele preta e pele parda, por mais que alguns discordem, ele traz claro de que somos seres humanos, somos da mesma raça. Então, na minha opinião, o termo raça negra também é equivocado. A raça é ser humano, é homem, é mulher. Então, uma mulher com pele preta, um homem com pele branca ou um homem com pele parda e por aí vai. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os 7 princípios do desenho universal. O que são os 7 princípios do desenho universal? Para a gente entender o conceito de acessibilidade e o conceito de inclusão, acessibilidade é a eliminação de barreiras. No caso de vocês, barreiras digitais, tá? No caso de vocês, é tornar o conteúdo de vocês acessíveis para uma pessoa cega, para uma pessoa de baixa visão, para uma pessoa com dislexia, para uma pessoa com mobilidade reduzida, que às vezes não consegue usar o mouse e navega via tab. Então, é importante a gente entender quais são os 7 princípios do desenho universal que surgiu a partir do conceito de pessoa com deficiência. Primeiro, a primeira regra do desenho universal é o uso tem que ser equitativo. Ele deve poder ser utilizado por pessoas de diferentes habilidades ou capacidades. E por que eu trouxe esse exemplo dessa imagem? Essa imagem é uma imagem onde a gente tem um cadeirante com uma bola de basquete. A tabela de basquete, o tamanho da quadra e o peso da bola é igual nas duas modalidades, no basquete paralímpico e no basquete tradicional. Obviamente, no basquete tradicional, o cara é capaz de dar um salto dessa altura e fazer uma enterrada na cesta, e no basquete paralímpico, não. Mas a exigência é a mesma. Só que o uso ele tem que ser equitativo. Então, não poderia ser uma bola em que só serviria para quem anda e não serviria para quem está na cadeira de rodas. Então, é um esporte onde o uso da quadra é permitido para esses dois tipos de grupo.
Então, as suas soluções, elas precisam ser desenvolvidas preconizando um uso equitativo. Então, eu consigo performar ou acessar o seu conteúdo da mesma forma que uma pessoa que não enxerga faz. Hoje é difícil aqui com a tecnologia, gente. Bom, o segundo, flexibilidade, tá? É acompanhar gostos, habilidades e classes diferentes. E por que que eu coloquei os sapatos do meu armário aí? Para vocês entenderem que eu posso querer usar me corrijam as meninas, plataforma, Anabela, tênis esportivo, mocassim. Então, isso é uma questão de gosto. Mas para que que serve o sapato? Para andar, para caminhar. Desde que ele não perca essa função, eu confesso que se eu for andar com escarpinho ou com estilete, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de andar, né? Mas o objetivo é esse, é calçar e andar. Então, ele tem que respeitar a questão do gosto, dos tipos de gostos, né? O terceiro princípio, o uso tem que ser simples, intuitivo, tem que ser fácil de entender. Se a gente olhar essa imagem aqui, depois é que eu vi que tem uma cagada nessa imagem, mas eu vou consertar para o próximo. Essa imagem tem uma placa falando que aqui é uma área de travessia de pedestres. E a placa de baixo, ela sinaliza onde tem que ser feita essa travessia, né? E é óbvio que isso dá segurança para o trânsito. Só que se você olhar no final da faixa aí do outro lado da rua, você vai ver que nem calçada tem. Então você está induzindo a pessoa a atravessar uma rua para um lugar onde não tem calçada. Ainda bem que a gente não tem esse problema em Petrópolis. Em Petrópolis as calçadas são ótimas, tá? A informação tem que ser perceptível, né? Para facilitar o uso, e não pode dar uma tolerância ao erro. Você precisa minimizar o risco. Então, por exemplo, não faria sentido a gente colocar uma placa apontando para a faixa, ou na frente ou atrás. Você tem que deixar exatamente onde vai ser feita a travessia, porque a forma de se garantir que o motorista está enxergando de longe vai reduzir a velocidade. Hoje em dia usa-se muito o que a gente chama faixa elevada de travessia ou lombofaixa. A 16 de março tem umas faixas dessas. E são faixas interessantes porque elas colocam a rua e a calçada no mesmo nível e isso facilita um pouco a travessia e equipara o uso. O próximo conceito, próximos conceitos são tamanho adequado, ter um tamanho apropriado para aproximação, uso e alcance. Infelizmente, isso é um puxadinho. Essa rampa que vocês estão enxergando aí é uma gambiarra. É um indivíduo como esse, que é o Clodoaldo Silva, um atleta paralímpico, talvez um dos maiores atletas que o Brasil já teve, ele consegue transpor essa rampa com facilidade. Mas uma pessoa com um grau mais elevado de mobilidade reduzida talvez não conseguisse. Mas o que eu quero mostrar aí é que tem que ter um tamanho possível de ser transponível. Bom, o esforço físico tem que ser o mínimo, de novo, não é essa rampa. Então, não adianta você ter uma escada, por exemplo, com os degraus muito altos, muito distantes, de 40 centímetros, de 50 centímetros, que com certeza isso vai gerar fadiga, vai ser desconfortável e talvez não seja suficiente para transpor. Bom, quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente fala de algumas diversidades, de algumas diferenças. E eu elenquei algumas delas, que eu posso garantir para vocês que não são nem a metade de todas, mas são coisas que às vezes a gente não se atenta no nosso cotidiano, né? O daltonismo é considerado um tipo de deficiência. Então, muitas pessoas são daltônicas e a gente nem sabe. Os amputados, na deficiência intelectual,
a gente tem se falado muito sobre o autismo e às vezes a gente escuta alguns absurdos. Ah, parece que é moda falar de autismo. Se alguém gostasse de ter uma diversidade, principalmente é algo que é considerado uma deficiência intelectual e mental. Mas o autismo, por exemplo, o transtorno do espectro autista, ele pode se desenvolver em vários graus. Você pode ter desde a pessoa que não consegue interagir em função de não ser oralizada, né, e de não conseguir interagir, até um superdotado que pode virar um gênio, até um desenvolvedor com um grau de genialidade, já que muitas das pessoas autistas têm o que a gente chama de hiperfoco. Então, essa pessoa ela se concentra e ela tem um grau de concentração mais alto do que os outros. Seguindo a linha de que rir é o melhor negócio, vamos para mais um videozinho aqui. Eu estou acostumado a terceirizar as coisas aqui, porque eu sou meio preguiçoso, eu podia fazer mais slide, mas eu fico terceirizando com um vídeo aqui. Cecília, de novo, mais uma modinha de viola que você vai cantar enquanto carrega o vídeo aqui, enquanto roda a manivela do vídeo. Fazer a contagem regressiva, então, para tirar a lista de presença. Ah, boa, boa. Eu vou olhar no Todo mundo contador assinou, aqui. gente? Lista de presença? Vamos tirar, hein? Um segundo, um segundo. Boa tarde, posso te ajudar? Eita, é surdo. Qual pão você quer? Qual? Pão, pão. Qual que você quer? Pão. Esse mesmo? Mas qual o tamanho? 15 ou 30? Gente, alguém sabe falar com surdo aqui? Eu tô perdido. Opa, surdo, deixa comigo. Você sabe falar com surdo? Sei, ó, bom, claro, bom, bom. Ele já escolheu o pão, eu quero saber se é de 15 ou 30. O pão, o tamanho, é o de 15, o pequenininho, ou de 30, o maiorzinho? Qual que você quer? Ó, 15, ok, 15. Aqui. Dentro do pão, dentro. O quê? Ok. Você entendeu o que ele falou? Entendi. Atum. Atum. Caraca. O lanche, você quer quente ou frio? Frio, ok. Lanche frio, ele quer frio mesmo. Salada, quer salada? Salada, gosta de salada? Tudo, bota tudo, salada, tudo. Quer tudo. Molho, molho. Ok. Você entendeu? Olha que eu entendi. Barbecue. Barbecue. Prontinho. Aqui seu lanche, moço. Vem pra cá, pode vir aqui, ó. Aqui, viu? Você vai pagar em dinheiro ou cartão? Aqui, ó, em dinheiro. Vai pagar em dinheiro? Cartão? É cartão? Você vai pagar cartão? Cheque, cheque, cheque. Dinheiro, cartão, cheque. Deu 13 reais. 13, 13. Ó, é seu. Pode deixar que eu pago, tá? Eu vou pagar, pode deixar. É pra você, tá? De nada, de nada. Pode ir embora, viu? De nada. O que que tem? Boa tarde, pode ajudar?
Bom, vou falar um pouquinho de legislação. Vamos entrar numa parte chata, mas é importante. O primeiro que o direito à acessibilidade, o direito ao acesso ao conteúdo, ele já está reforçado pela LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que foi, não sei se o termo correto é esse, mas eu acho que é promulgado em 2015. E essa lei possui 127 artigos e um dos artigos é direito ao acesso à informação. Então, todo conteúdo publicado na internet, todo aplicativo, tudo tem que ter acessibilidade. E isso ganhou um reforço no ano passado através de uma norma da BNT, que é a 17060. E eu vou fazer um parênteses na questão da legislação, porque apesar de a gente ter uma legislação, 0,89% dos sites do mundo inteiro possuem acessibilidade. No Brasil, esse número é 0,49%. Então, menos de 0,5% dos sites do Brasil tem acessibilidade. Quem rege as regras da internet no mundo é o W3C, tá? O World Wide Consortium, né? É quem rege as regras. E eles criaram um documento, um manual, que se chama WCAG, que aqui está na versão 2.1, mas já tem a versão 3.0. Acabou de ser lançada aí há um mês ou 2 meses atrás, né? Que trabalha também naqueles conceitos do desenho universal, tá? São os mesmos conceitos, né? Talvez aqui um pouquinho mais resumido, porque está falando só de 4, mas a gente pode seguir o mesmo racional. Esse WCAG, da qual o link está aqui, mas depois eu vou trocar, viu, Cecília? Eu vou colocar o 3.0 aqui. Eu acho que você, se alguém se interessar, eu posso deixar essa apresentação disponível para eles baixarem com alguns conteúdos que eu já deixei o link aqui. Então, aqui a gente encontra todas as diretrizes de acessibilidade, tá? E aqui a gente tem alguns símbolos de acessibilidade que, obviamente, vocês já devem ter visto em algum site ou no vidro de um estabelecimento, em algum lugar, né? Telefone para surdo, close caption, né? Quem de nós não apertou sem querer o close caption e viu tudo que estava sendo dito na tela, escrita no nosso monitor, mesmo sem precisar? E eu imagino quanto a gente deve ter apanhado para desabilitar o close caption, de não lembrar onde apertou para gerar esse tipo de legenda. Mas essa legenda é uma legenda especificamente utilizada para as pessoas surdas, né? Então a pessoa vai lá e lê esse texto, né? Mas esse texto ele também é captado por um leitor de tela, principalmente se ele tiver esse ADzinho aqui, que é o AD da audiodescrição. Tá? Então, quando você tem uma imagem no seu site, essa imagem precisa ser descrita num texto, a gente usa o texto Alt, descreve essa imagem, e o leitor de tela, que é importante vocês entenderem isso, vocês não precisam embutir no sistema de vocês um leitor de tela. O cego já tem no telefone dele algum leitor de tela, que é o que ele utiliza no cotidiano. E os navegadores também já trazem leitor de tela. Então, se você usar o Edge, se você usar o Chrome, Opera, enfim, todos eles já têm leitor de tela embutido. Mas, de novo, o cego já tem o seu leitor de tela. Você não precisa embutir isso. O que você precisa fazer? Você precisa preparar o seu texto para que ele seja lido. E como é que você prepara esse texto para ele ser lido com excelência? Primeiro, evitando misturar idiomas, né? Que aqui no Brasil é bem difícil e na tecnologia é mais difícil ainda, porque a gente usa muitos termos em inglês, né? E mais, obviamente, quando não der para fugir, você vai colocar, não tem problema nenhum. Tem palavras que já são incorporadas no português e que a gente já utiliza no cotidiano. Evitar abreviaturas, né? Evitar gírias, e evitar o que a gente chama de juridiquês. Isso já é um conceito que a gente chama de linguagem simples, que é você deixar a linguagem da forma mais perceptível possível, tá? Então, você vai encontrar diversos desses símbolos aqui. O símbolo do nanismo, que é um símbolo recente até, se a gente for analisar,
o símbolo da deficiência auditiva, o símbolo de Libras, e por aí vai. Eu deixei só alguns exemplos. Mas é bom a gente se preocupar também com as deficiências invisíveis. O que é uma deficiência invisível? O TDAH é uma deficiência invisível. É, dificilmente a gente vai ter um grupo de pessoas que não tem alguém que tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Ou uma disgrafia enorme. A disgrafia é uma forma diferente de se escrever. As pessoas invertem o 3 com o E, invertem o B com o D. Isso é disgrafia. A dislexia, né? Provavelmente alguns de nós, e eu me enquadro, sejamos dislexos, né? E isso não é defeito nem é xingamento, né? A dislexia é uma questão de saúde. O daltonismo, como eu já mencionei, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, aqui eu também vou fazer um parênteses. No TEA é importante a gente entender que é um termo equivocado que se chama Asperger, síndrome de Asperger. Asperger foi um cara ligado ao nazismo, se não me engano, um austríaco que trabalhou com os nazistas e foi o primeiro cara a identificar esse transtorno. E aí fizeram uma homenagem, eu acho que a gente não deva homenagear um nazista. E o termo é o síndrome de Asperger. Bom, isso são as deficiências invisíveis. De novo, para a deficiência invisível, a gente tem uma questão que é aquela questão do cordãozinho com o girassol ou do cordãozinho com o quebra-cabeça. Isso serve para identificar que essa pessoa tem uma deficiência invisível e ela tem prioridade, sim. Às vezes as coisas não estão claras, como uma pessoa amputada, como é uma pessoa na cadeira de rodas, mas a deficiência invisível ela garante alguns tipos de direitos que precisam ser respeitados. Vamos falar um pouco de prática. Se a gente olhar um pouco para essa imagem das duas taças, é a mesma imagem, mas com uma percepção totalmente oposta. Por que que é uma percepção totalmente oposta? Isso é um efeito que a gente se chama de efeito de contraste. Tá? Então, hoje em dia, o Dark Mode é um modo super difundido, mas é uma forma de descansar a vista e de dar mais detalhes em alguns tipos de imagem. Então, se prevê o Dark Mode em todas as soluções, ou até a escala de cinza. Esse prisma que vocês estão vendo é um prisma de contraste de cores, né? Tudo isso vocês vão ter um material. Aliás, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem, onde está sublinhado aqui, a gente tem o Manual de Acessibilidade para o Documento Digital, orientação para escrever texto alternativo e o EMAG para descrever imagens. Eu vou deixar para vocês também um link de um testador de contraste. O que que é um contraste? É você pegar duas cores, juntar essas duas cores numa imagem só e ter certeza que essas cores não dificultam a legibilidade. Tá? Na surdez, a gente tem um problema sério que é a ausência de escolas bilíngues. Então, os surdos, ou eles falam português, ou eles sabem português, ou eles sabem Libras. A gente vai ter alguns raros casos de pessoas que sabem tanto Libras e escrevem bem, fazem o português. Só que a Libras, principalmente, ela dificulta um pouco o aprendizado do português em função de não ter preposição, tempo verbal, mas ele serve para comunicação, principalmente a comunicação entre pessoas surdas mesmo, tá? Quando você tem, ambos são surdos, fica mais fácil a comunicação. A Libras hoje é uma linguagem com estrutura, né? Os surdos se orgulham de dizer que é a única língua brasileira, e é verdade, né? É a primeira língua brasileira. É claro que tem o Tupi-Guarani e algumas outras aí, mas o português que a gente utiliza não é nosso, a gente importou de lá de Portugal. Esse
esse plugin que eu estou mencionando aqui do lado, que está do lado esquerdo, ele é um plugin que se chama HandTalk. É um monte que falam, né? O HandTalk é um plugin pago, mas já existe um outro plugin que se chama VLibras, que é um plugin gratuito, e vocês vão perder aí pelo menos uns 5 minutos para colocar no site de vocês o plugin de Libras do VLibras. É uma linha de código que vocês vão copiar e funciona super bem. A gente tem um outro recurso que se chama Aldima. O Aldima, ele é um leitor de texto, ele converte o texto em áudio. Ele não é plugin, ele também ele é uma linha de código que você embarca no seu sistema, só que ele também não é gratuito, ele é pago. Só que se seu texto estiver bem redigido, o leitor de tela já vai captar esse texto, tá? É importante a gente entender também que quando eu faço um sistema, e esse sistema possui uma área de admin, em que alguém vai colocar informação lá dentro, e a gente tem um front-end, onde alguém vai beber dessa fonte, alguém vai buscar essa informação, tanto a parte do admin quanto a parte do front-end precisam ser acessíveis. Eu já escutei de várias empresas, mas eu não tenho ninguém com deficiência aqui, eu não vou fazer a parte do admin adaptada. Mas você pode ter algum dia, né? Então, você precisa entender que não há acessibilidade parcial, ou ela é total ou não é acessibilidade, né? A gente tem aqui também, é só para mencionar, mas para a próxima edição eu já não vou mencionar mais. O WordPress é hoje quem mais apresenta recursos de acessibilidade. Apesar de a gente já ter no React Native, né? O WordPress você tem inúmeros plugins gratuitos de acessibilidade, mas vocês vão aprender a utilizar isso no React Native, então não precisa olhar para o que diz o manual de acessibilidade do WordPress. Bom, de novo, eu acho que o que vocês passam hoje é um processo disruptivo. Ele é disruptivo porque ele vai eliminar os puxadinhos, né? A gente não precisa mais ficar adaptando. Vocês já irão construir ferramentas acessíveis, sites acessíveis e aplicações acessíveis. Eu gostaria de abrir alguns minutos para a gente bater um papo, mas eu gostaria de fechar falando que a educação é a arma mais poderosa que pode usar para mudar o mundo. Eu não gosto da palavra arma, mas quem falou foi o Nelson Mandela, e quem sou eu para ficar contradizendo o Nelson Mandela? Mas a educação é, sim, a melhor forma da gente mudar o mundo. E a gente tem problemas graves de educação, mas a gente tem, sim, um sistema de educação muito bom no Brasil, a gente tem um sistema de saúde muito bom no Brasil, e a gente também vai criar desenvolvedores excelentes, e eu tenho certeza que dessa turma aqui vão sair excelentes profissionais, e eu fico muito feliz de falar com vocês. Aqui vocês têm os meus contatos, tá? O contato da empresa, o meu contato pessoal. Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar. Não vou pedir Pix, não vou passar corrente. Fiquem à vontade, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Eu gostaria de abrir para perguntas, apesar de vocês trabalharem as questões técnicas com o Abner, que é um professor brilhante, que se preocupou em entender do que a gente estava falando para poder se adaptar, e é um cara que me surpreende todo dia, e eu tenho muito prazer de trabalhar do lado dele. Posso ser a primeira? Pode, claro, primeiro as damas. Sabe o que é, Valmir? Na última apresentação final da residência do ciclo 23.1, eu vi nos trabalhos finais uma ferramenta que eles estavam usando que, se eu não me distrair muito, eu acho que você não citou. E se você não citou, queria que você citasse para eles não descobrirem isso só lá no projeto final, que é um site que você verifica a porcentagem de acessibilidade daquele trabalho. Você chegou a falar sobre isso? Não, né? Não, eu não falei, Sabe o que é que eu estou falando? Porque eu não sei os Bom, nomes técnicos. Eu acho isso muito legal e convido vocês a assistirem ao encerramento do ciclo passado para vocês verem a importância da acessibilidade. Isso foi um tópico que todos os grupos fez questão de mostrar o quanto eles tinham conseguido realizar, né? Então, se você puder compartilhar essa ferramenta, eu acho que ia enriquecer ainda mais essa palestra. tá aí o Access Monitor. A gente só precisa entender que o Access Monitor
não é uma ferramenta nacional, tá? É uma ferramenta portuguesa, mas os critérios são os mesmos, a regra é mundial. E você consegue testar, Cecília, não só o seu site publicado, a sua solução publicada, como você pode testar os arquivos também. Então, você tem uma área lá que você pode jogar os arquivos e ele vai te dar o grau de acessibilidade, já pensando em semântica, já pensando em descrição de imagem, já pensando em tamanho de fonte. Maravilha. Então, é uma ferramenta que funciona muito bem, que eu acho que vale a pena olhar. Existe uma ferramenta similar no Brasil, desenvolvida pelo governo brasileiro. O governo também desenvolveu uma diretriz que se chama EMAG, só que a ferramenta está todo dia fora do ar e eu não tenho muito saco de ficar entrando nela e eu vou direto na Access Monitor, né? Eu amo o meu país, mas a gente faz umas coisinhas às vezes. Está sempre fora do ar. É uma ferramenta nacional, mas faz a mesma coisa que o Access Monitor. Show. Obrigada por compartilhar. Já tinha um pessoal que conhecia já, botaram ali no Rápido. chat. Essa molecada, eu vou te falar, é É, ligeira, viu, Cecília? É impressionante, viu? muito bom. Fico feliz que alguns já até assistiram a final lá. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Vamos. Mas alguém, alguma dúvida? Aí eu não tenho só como administrar, se houver Ah, dúvida, eu falo a então. ordem. Tem mais uma de mão levantada, Maiara. Oi, boa tarde. Na verdade, eu queria assim, saber se tem outra forma de descrição de imagem sem ser a tag A, que é a única coisa que eu já vi, assim, tudo que eu aprendi de tecnologia também foi na residência, então assim, não era uma pessoa que tinha muita experiência com isso. E de acessibilidade, a única coisa que eu vi no front-end foi no CSS, que era a tag A, que quando coloca, você descreve o que está na imagem, e aí o leitor vai conseguir fazer essa leitura, né? Mas eu queria saber se tem outra. Não tem outro. Que eu É só conheça, essa mesmo. que eu conheça, não. Só se o Abner puder tirar essa dúvida no sábado, Ah, mas tá. é o taguear. A questão, Mayara, é que o que acontece? Você vai jogar esse texto e esse texto não vai ficar visível, ele vai ficar dentro do seu código, né? Você usa PowerPoint ou alguma coisa da Microsoft? Uhum, O próprio PowerPoint ele faz uma descrição de imagem e ele usa o mesmo modelo, que eles chamam texto alt, né? Então uhum. você clica com o botão direito, coloca o seu texto lá e ele te dá a possibilidade de descrever aquela imagem. Mas eu não conheço outra alternativa, me desculpe, eu não sou da Não, área tranquilo. técnica, mas talvez o Abner te responda. Eu, sinceramente, acho que não há outro caminho. Não. Tá, ok, obrigada. Amanhã, como eu falei, vocês vão ter um complemento desse conteúdo. O Abner vai trazer as coisas mais na prática, dentro do sistema, olhando um pouco mais técnico, né? A parte de acessibilidade. Adilson. Eu queria só fazer um comentário em relação ao que a Mayara perguntou também. Eu acho que é uma boa prática só no HTML em si, das tags semânticas, já é uma boa prática de acessibilidade. Porque, por exemplo, quando você vai criar uma página, se você botar só div, a div não é semântica, entendeu? Então, a partir do momento que você coloca tags semânticas, tipo, como section, article, são tags que explicam exatamente o que está sendo feito, entendeu? O que aquilo dali é. Então, eu acho que já é um tipo de acessibilidade, igual, tipo, quando você coloca uma imagem, você colocar um label em cima, como se fosse, tipo assim, um título, coisa do tipo, isso também já é uma acessibilidade. Você poderia só colocar a imagem pura, ela iria aparecer do mesmo jeito. Mas a label dela em cima, ou então no input, já tá direcionando para aquele input. Então, quando esses mecanismos de acessibilidade vão ler a página, eles já fazem essa conexão. Pô, esse label aqui, ou seja, esse título aqui é desse input aqui. Então, eles já sabem, ó, nesse lugar aqui você tem que escrever seu nome, entendeu? Isso já é uma acessibilidade. Perfeito. Aí essa associação, né, Adilson, é que você tem que fazer em toda a área clicável, né? Então, você jogar isso dentro da área clicável, você facilita a navegação e outra, facilita também, né, Adilson, quem pegar o seu sistema amanhã para dar continuidade, né? Amanhã te deu uma dor de barriga e você não consegue mais trabalhar naquele sistema, alguém que pegar esse sistema, ele vai saber, vai entender esse código-fonte com muito mais facilidade. Sim, sim. Maravilha.
Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Eu sempre fico com uma sensação ruim quando tem muito silêncio. Essa questão, o Almir, do HTML semântico, de Uhum. ter o fundamento por trás do nome da tag em si, é até bom também em relação a pesquisas no Google. Geralmente, um site, uma aplicação web que tem um HTML mais semântico, que tem um fundamento por detrás daquelas tags, na pesquisa do Google, na pesquisa de sites de pesquisa, né? Eles sempre aparecem na frente. Mesmo não tendo patrocínio, ou você não botando tráfego pago em cima deles, eles, por padrão, já aparecem na frente, porque o próprio buscador do Google entende que é um site mais acessível, que é um site mais bem planejado, vamos falar assim. Ah, perfeito. Perfeito. Tem razão, Adilson. Que bom. Ninguém com dúvida? Amanhã todo mundo já está pronto para começar a oficina e botar tudo em prática? Amanhã vai ser isso, prática. Vamos dividir de novos grupos, botar a mão na massa. Ninguém mais quer sugar o Valmir? Missão cumprida, posso passar no DP, então, é isso, né? E assinar minha carta de demissão. A Não. Gislane, tá com a mãozinha levantada. Obrigada. Fala, Boa tarde. Gigi. Você falou de um termo no início da palestra, eu queria anotar aqui, antes de você falar de pessoa com deficiência, você usou um termo interessante, eu não consegui anotar. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu quero ver se alguém decorou o termo que eu utilizei. Vai, vamos ver. Eu sei, mas eu não vou falar não, porque eu tive mais tempo para treinar do que eles. Põe no chat aí, vai. Vamos Quem fazer é? uma enquete. Quem sabe qual foi o termo? O termo certo que ele usou. Pô, ninguém, gente, chuta aí. Bota no chat aí que palavra que termo que ele usou. Tá todo mundo dormindo. Foi bem no comecinho. Tá bom, vai, eu vou falar. O termo é diversidade funcional. Diversidade funcional. Por que que é diversidade funcional, Gislane? Porque é o seguinte, ó. Aqui no Brasil a gente usa um termo que se chama maiorias minorizadas, que durante muito tempo se usou as minorias. Então, quando a gente falava de parte da população, a gente chamava de minoria. Hoje a gente sabe que não é a minoria, é uma grande fatia da população. A Maiara errou mesmo, tá? Anota aí, dá um ponto negativo para a Maiara aí, Cecília. Então, tô anotando aqui de novo. Como é que é? Eu esqueci. Diversidade funcional. Diversidade funcional. E por que que é a diversidade funcional? Porque, no fundo, eu que estou usando óculos, a Cília que está usando óculos, a própria Maiara que está usando óculos, temos uma diversidade para enxergar de quem não precisa do óculos, tá? Então, a palavra é diversidade funcional. E essa palavra ela tem outra função, Gislane, de tirar o peso da palavra deficiência, que é uma palavra muito pejorativa, uma palavra que te joga para baixo, e tentar humanizar mais o termo. Então, é colocar todo mundo numa igualdade. Então, por isso que eu gosto muito do termo. Assim, sem querer ser polêmica, não é minha intenção, mas assim, para mim é muito difícil lidar com esse termo deficiência, porque eu já trabalhei com crianças no espectro autista. Aham. E como é que eu vou explicar isso? Para a equipe, né, para a gente, era difícil encarar como uma deficiência, porque a gente via que aquela criança ela tinha uma forma diferenciada de enxergar o mundo. Ela talvez não conseguia se encaixar dentro dos grupos, né, junto com as outras crianças, mas ela desenvolvia atividades. A gente viu o desenvolvimento. Ela apresentava até uma perspectiva diferenciada da mesma atividade. Ela só tinha um ritmo diferente, ela enxergava coisas que as outras crianças não enxergavam. Então, assim, para a gente era difícil chamar aquela criança de deficiente. O que faz aquela criança ter uma deficiência cognitiva? Se ela consegue gerir o que ela está sentindo, ela consegue expressar. Então, por que eu devo considerar uma deficiência? Então, para mim também é difícil uma pessoa que tem uma mobilidade difícil dizer que ele é um deficiente. Assim, claro, ninguém escolhe nascer ou sofrer um acidente, né? E ficar daquela forma. Mas eu posso dizer que ele é um deficiente porque ele está na cadeira de rodas, mas não é uma forma diferenciada dele se expressar. A gente vê aí as Paralimpíadas, né? Eu tenho na família um atleta paralímpico e nada impede ele de participar, de ganhar as medalhas dele. Então, assim, é a forma dele de existir, né?
Então, para mim é difícil, por isso que eu fiquei interessada em fixar esse, que eu achei interessante, eu nunca ouvi isso, diversidade funcional. Mesmo eu trabalhando, já tendo trabalhado com crianças no espectro autista, eu nunca ouvi desse termo. Então, eu achei perfeito, porque depende de quem está vendo, né? Porque, no meu ponto de vista, não é uma deficiência, é uma forma diferente de existir, de coexistir com o restante da sociedade. Aí eu não sei, eu não quero ser polêmica. Não, legal. Eu também detesto polêmica, mas já que você começou, agora eu vou entrar nessa também. Não quero nem saber. Tá perfeita a sua colocação. Só que no caso do autismo, a gente já usa de novo um termo mais novo ainda, que é específico para o autismo, para Down, que se chama neurodiversidade, tá? Então, a diversidade funcional ela está associada a questões sensoriais e questões físicas. E a neurodiversidade está relacionada às questões do cérebro. Algumas pessoas usam até o neurodivergente, que eu não gosto. Não gosto da palavra arma, não gosto da palavra guerra, não gosto da palavra divergente, porque parece que então usa-se neurodiversidade, mas no caso do autista ele é um neurodivergente, tá? Alguns usam até um outro termo que eu também não gosto, que é o neuroatípico. Mas use o neurodiverso, que o neurodiverso ele enquadra bem a questão do autismo. E quando tiver mobilidade reduzida, você usa a diversidade funcional. E para de causar polêmica, que você vai arrumar confusão aí uma hora dessa. O meu filho, Almir, desculpa aí interromper, ele nasceu com um pé torto congênito. No caso, ele tem um certo de mobilidade, certas dificuldades também, mas joga bola, faz tudo, assim. Mas ele também se enquadra nesse caso aí, né? Ele se enquadra, é Rafael, né, que está falando? Sim. Então, você também se enquadra, Rafael, eu também, a Cecília também, todos nós somos diversos funcionalmente. Mas eu vou fazer uma provocação, tá, cara? Mas a culpa é da Gislaine. O, às vezes a gente fala assim, meu filho é especial. Cara, minha filha é especial também, né? Minha filha também. E aí eu brinco, seu filho voa, seu filho enxerga pelas paredes, não, então seu filho é especial. Mas o meu também o da Cecília também o de todo mundo é especial, né? Então chamar de mãe especial, de filho especial, eu também acho um certo exagero, porque todo filho é especial. E também não existe, Rafael, necessidades especiais. Porque a necessidade que seu filho tem é de brincar, é de comer, de se relacionar, de estudar, então, são necessidades básicas, as necessidades não são especiais. Você pode encontrar uma pessoa que tem uma necessidade específica. Por exemplo, eu preciso fazer sonda para ir ao banheiro. Isso é uma necessidade específica de fazer a passagem de sonda, mas não é uma necessidade especial. Então, a gente tem que trazer para uma realidade. Esse termo foi cunhado de uma maneira equivocada quando surgiu o LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, ela colocava o idoso, a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência em cima de um guarda-chuva que o Estado chamou de necessidade especial, mas é equivocado, né? Seu filho é tão especial como o meu e assim, Sem dúvida. deixa ele como meu filho mesmo, meu anjinho, minha sementinha. Eu tenho TDAH, ele também tem. Legal. Temos. Obrigado, mestre. Tem até uma menina que eu sigo no Instagram, que ela é muito minha amiga, e o tema que ela fala é capacitismo. Então, tipo, quando você erra, assim, os termos, né, às vezes quer tipo aquele vídeo, né, às vezes a gente quer fazer uma referência a alguém que tá perto de outra pessoa, e você fala, aí você se baseia na roupa, né, fala, a pessoa que tá com a blusa branca, pronto, facilita, entendeu? Mas ela fala muito sobre isso e eu aprendi muito com ela, assim, como se comportar, né, nesses temas, porque às vezes a gente acaba errando e magoando uma pessoa, então sendo desrespeitoso com outra pessoa porque você não sabe. Então acho que procurar informação é legal. Perfeito. Esse termo, Mayara, o capacitismo é o preconceito para com a pessoa com deficiência. É você olhar, por exemplo, uma pessoa na cadeira de rodas e falar assim, esse cara não é capaz de se locomover. Isso é capacitismo. Então, todo preconceito que for voltado para a pessoa com deficiência é denominado de capacitismo. Assim como a gente tem a misoginia, o sexismo, a homofobia, o racismo, né? E eu acho que é importante, Mayara, também, a questão não é a questão é a gente ser anticapacitista, como a questão é a gente ser anti-homofóbico, ser antirracista.
Então, a gente combater, que também, de novo, é uma palavra que eu não gosto, mas é combater essas práticas que elas acontecem no cotidiano. Mais algum botafoguense quer fazer pergunta? Ou Ih, também... Rodrigo levantou a mão e botafoguense? Levantou na hora, Rodrigo. Não, eu não sou botafoguense, Ah, não. Sofredor também, sou vascaíno. Como é que é? Só para eu poder formular minha pergunta, tu falou do termo correto aí para autista, como é que é? Não, é autista mesmo, é transtorno do espectro autista. A gente tem que evitar o Asperger, o síndrome de Asperger. Ah, Esse, sim, esse é o que você tem que entendi. evitar. Não, então, só para usar então o termo correto e também não quero Ah, tá, ser neurodiverso, hein? polêmico. Neurodiverso, Ah, desculpa. Neurodiverso é o termo, tá, Rodrigo? como é que é? Neurodiverso. 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 Isso. Então, não sendo polêmico, mas de fato, até porque você é um especialista, né? Mas eu queria saber a tua opinião. Por exemplo, nossa legislação ela garante, né, o direito à educação para todos, né? Então, partindo desse princípio que todos têm esse direito, pegando um neurodiverso como exemplo, eu sou professor por formação, minha esposa também, inclusive ela atua. E acaba tendo um problema em sala de aula, porque o que acontece? Ela é professora do Estado. E aí tem nas turmas dela alunos neurodiversos, né? Só que o que acontece? As pessoas não são capacitadas para lidar com essa limitação, com essa deficiência. Não sei, desculpa a leiguice, mas eu ainda não sei usar os termos corretos. E aí o que acontece é que ela nota, e ela comenta muito isso comigo, que tanto uma parte quanto a outra acaba sendo prejudicada, porque todos têm direito à educação, mas o direito ele só é válido se tem algo que garanta aquilo ali, né? Que realmente faça acontecer. E aí ela tendo esses alunos, ela nota que acaba os dois grupos ali, né? O neurodiverso, apesar do neurodiverso, nós também somos neurodiversos, né? Mas os autistas, para ficar bem claro e o entendimento da coisa, porque eles não acompanham o ritmo dos alunos, e os alunos não conseguem lidar muito bem não com a questão da deficiência, mas dessa falta de acompanhamento. Então, tipo assim, acaba que os dois são prejudicados. Aí eu queria saber a tua visão em relação a esse contato, essa junção, né? Diante dessa realidade. A gente não está falando do mundo teórico, estou falando do mundo real, do mundo que a gente vive, que infelizmente, né, por mais que exista o direito, a gente vê que isso na prática não acontece. Eu queria saber qual a tua opinião em relação a isso. Não sei se eu acredito que faça parte aí do conteúdo, né? Mas me surgiu essa curiosidade. Cara, putz, me dói um pouco falar sobre isso, mas como eu estou falando com pessoas que com certeza vão olhar com carinho tudo que eu vou falar aqui, existe uma negligência enorme do Estado, Rodrigo. Você e sua esposa deveriam ter sido capacitados para lidar com isso, porque o direito da educação é um direito para todos. Há bem pouco tempo atrás, surgiu uma polêmica enorme sobre educação especial e educação inclusiva. Para quem não é do ramo da educação, eu vou fazer um paralelo. Educação especial é você pegar um determinado conteúdo e adaptar todo esse conteúdo para uma pessoa, seja ela cega, surda ou neurodiversa, tá? Educação inclusiva é você pegar uma pessoa neurodiversa ou surda ou cega ou com mobilidade reduzida e colocar ela numa escola regular. Só que para isso, o Rodrigo e a esposa dele tem que estar capacitada para isso e, em alguns casos, precisa até do que a gente chama de mediador, para que haja o que a gente chama de equidade de condições. Então, você precisa colocar um mediador para acompanhar essa pessoa que talvez escreva mais lento do que a outra, talvez demore mais para entender, e isso a legislação já preconiza, mas na prática não funciona. E, em específico,
A Petrópolis, né? Eu conheço um neurodivergente que estuda no Terra Santa, que já está, se não me engano, no segundo ano e ele não lê, não escreve, não entende, e isso é um problema grave e que a gente empurra com a barriga. Então, a minha visão é de sentar e chorar, porque é muito triste, Rodrigo. A gente precisa reverter essa realidade. Senão, essa pessoa nunca vai ter uma oportunidade igual. E, assim, existe uma tendência natural, Rodrigo, dos filhos morrerem antes que os pais. E se essa criança não tiver capacidade de ser autônoma, de viver sozinha, quem vai cuidar, né? Se não um pai, se não uma mãe. Então, é muito triste. A minha visão é, a gente vive num momento caótico. Só que, voltando à questão da escola especial e da escola inclusiva, quais delas que a gente precisa mais? A gente precisa de todas. Porque tem criança que não vai ter condição de estudar na escola regular e precisa da escola especial. E tem criança que tem condição de estudar na escola regular e que tem que ser colocada na escola regular, porque a inclusão é uma via de mão dupla. Você, Rodrigo, tem que aprender a lidar com uma criança neurodivergente e a criança neurodivergente tem que aprender a entender o que o Rodrigo tem para ensinar. Então, a inclusão é uma via de mão dupla. Maravilha. Tá ótimo. É porque, assim, e não sendo polêmico, mas bater na mesma tecla, por mais que seja de fato o mundo ideal, o que nós gostaríamos de viver, não é a realidade, né, que a gente vive. E aí acaba que vai se transformando numa bola de neve, né? Porque, igual você falou, tem que resolver o problema, mas o problema não é resolvido, né? O máximo que acontece é resoluções paliativas ali, que daqui a pouco ela é alterada e, cara, aquilo vai se postergando, postergando e ad eterno, né? Então, é complicado esse daí. Eu sei Desculpa esse me que alonguei. não, eu sei que vocês estão a sua pergunta foi muito direcionada para o ensino tradicional, mas só para instigar um pouquinho vocês. Imaginem vocês na posição que estão, capazes de desenvolver ferramentas que possam ajudar todas essas pessoas. Seja uma criança que ainda esteja no ensino regular, com dificuldade de acesso, sem os recursos necessários, mas a gente tem aí a internet, né? Tem outras formas de aprendizado. O quanto vocês não podem contribuir para isso quando vocês desenvolverem soluções acessíveis, né? A gente não vai conseguir transformar o mundo, mas onde a gente está, o que a gente está fazendo pode ser melhor, né? Se a gente levar essa questão da acessibilidade que a gente está trazendo aqui como um valor para a vida de vocês. Então, não vai dar para transformar o mundo, mas dá para transformar o projeto, dá para contribuir para a sociedade em tudo que vocês trabalharem, né? Dá para ter escutativa, como vocês estão tendo aqui. É um tema super polêmico, todo mundo sabe, por isso toda hora todo mundo fica com cuidado, né? Eu não quero ser polêmico, mas eu gostaria de falar, então é polêmico sim, mas estamos sendo maduros, estamos aqui com a escutativa, todo mundo prestando atenção e cada um absorvendo diante dos seus valores, diante daquilo que pode fazer, e eu acho que dá para fazer muita coisa. Então, peguem tudo isso e transformem o mundo que vocês tenham os braços para alcançar. A Dilson também está com a mão levantada, Adilson. Então, até falando em relação ao que a Cecília falou, realmente é complicado que às vezes a gente não sabe nem lidar, né? Às vezes como chamar, como se referir àquela pessoa, entendeu? Aí eu até vejo de vez em quando, e até ia compartilhar aqui com vocês aqui no chat, eu sigo no Instagram não, no YouTube, um canal de um pai, que ele tem 2 filhos autistas, e ele faz aqueles shorts, né, que são de duração curta, de como se tratar, sabe, as diferenças. Eu acho bem legal que ele explica, ele mostra de uma maneira simples, assim, né, da maneira leve, isso. Vou até compartilhar aqui com vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, é porque realmente é um tema até um pouco complicado, porque às vezes a gente nem sabe como falar, né? Às vezes o jeito da gente falar também pode chatear o próximo, às vezes a pessoa não saber
se comunicar direito, vamos falar assim. Sem dúvida. Mais alguém? Almir, então, acho que é contigo. Bom, vou colocar aqui o número do Pix no chat. Tchau, Bom, gente, foi um prazer. Bom, meninos, muito obrigado por me ouvir. Eu sei que alguns de vocês já devem ter ouvido várias coisas que eu falei por aqui, mas infelizmente eu acho que é um tema que a gente precisa revisitar toda hora. Eu faço a analogia com relação ao racismo e da homofobia, porque eu acho que é importante a gente reforçar que a sociedade construiu valores e construiu direitos ao longo dos anos, e esses direitos precisam ser respeitados. Não é nenhum tipo de apologia política, não é defesa de um lado ou defesa de um outro, mas a gente está falando de pessoas, de seres humanos, e é importante que a gente tenha essa compreensão e esse respeito à diversidade, não só a diversidade funcional, né? Então, a diversidade como um todo. Eu fico muito feliz de falar com acadêmicos, né, com pessoas que estão se formando, para pelo menos provocar essa reflexão e, de novo, eu acho que a solução é você construir algo olhando para o próximo, né? Tem uma frase que a gente usa na acessibilidade que a gente fala o seguinte: o que não é acessível serve para alguns e o que é acessível serve para todos. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar para todos com o mesmo carinho, tá bom? Obrigado, Cecília, obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade e fiquem com os meus contatos aí. A gente que agradece, Valmir, por compartilhar com a gente, ajudar a gente a ficar mais atento. Vamos botar isso em prática aí no nosso dia a dia. Muito obrigada. E agradeço a todos vocês que ficaram aqui, que escutaram, que foram sensíveis ao tema e que vão levar isso para frente, tenho certeza. Legal. Tá Deixa eu foto, dar... hein? Vamos tirar. Peraí, deixa eu aproveitar. Eu vou ensinar todo o meu vocabulário de Libras para vocês também, tá? Então, eu vou ensinar vocês a bater palma, que é assim, que é tudo que eu sei de Libras aí. Eu também não Palmas. sei nada. Eu acho que Pa- tem umas. Vamos tirar uma foto, pessoal. Pamela ajudou a lembrar. Obrigada. E... Se tiver algum especialista em Photoshop, dá uma quebradinha de galho para mim aí, tá? temos 3 telas. Espera aí. Foi uma, está indo a segunda. Vou para a última. Peraí. Foi, gente. Obrigada, hein? Obrigada mesmo. Obrigada a todos. Nos vemos amanhã, Obrigado, 9 horas da manhã, oficina. Pessoal, oficina é prática. Cheguem cedo, que a gente bota a lista no início, porque depois vocês se dividem. É importante estarem lá desde o início, tá bom? Obrigada, vejo vocês amanhã. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, valeu, tchau, tchau, obrigado. Obrigado, uma boa tarde para Obrigada. todos. Bom Valeu, dia. pessoal. Obrigado, gente. Boa tarde. Valeu.